Poderia ter acabado 8, não seria exagero nenhum. Pois é, e o Sormani já levantou a bola, nós temos imagens aí da volta triunfal do Cuca. 4-0 Palmeiras no Allianz Parque, e o Sormani decreta, para ele o Palmeiras é o grande favorito para conquistar o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras do Cuca já foi bem diferente ontem do Palmeiras do Eduardo Batista? Eu acho que foi diferente o sistema de marcação, porque o desenho do time era parecido. Era o William de um lado, o Dudu do outro, o Borja por dentro. Foi diferente no relacionamento dele com o Borja, né? O fato dele ter dito taxativamente que ia dar 90 minutos ao Borja e deu 90 minutos ao Borja, é o quarto jogo só que o Borja joga 90 minutos inteiros. Desse ponto de vista foi diferente. O sistema de marcação é que é diferente, porque você percebe, o Henrique passa do lado esquerdo, o William vem com ele até o final. O Gilberto passa do lado direito, o Dudu vem com ele até o fim. Com o Eduardo Batista, era marcação por zona, então o ponta vinha até um pedaço. Agora vem o tempo todo, cada um para um, muito mais dependente. Ninguém joga assim. O Cuca joga assim e dá certo com ele. Tanto que o Tietê disse que prefere o sistema do Cuca. Aí o Tietê, como lateral direito, né? A gente tava aqui contando. Ele fez uma inversão com o Jean, né? Fez a inversão com o Jean por volta dos 30 minutos. Aí o pênalti segundo para mim parece mais indiscutível do que o primeiro. Mas acho que os dois foram pênaltis. Os dois foram pênaltis. E os dois do Jomar, né? Ali pelos 30 minutos, mais ou menos, o Douglas estava tomando conta do meio-campo do Vasco, do meio-campo do jogo. E o Jean veio marcar o Douglas e o Tietê foi para lateral. E aí o Palmeiras incorporou de novo e controlou a situação para fazer 2-0 no primeiro tempo ainda. Tem outra situação junto com essa troca, né? O Douglas claramente ganhava do Tietê no meio de campo, e aí a inversão traz o Jean para o meio de campo, mas ao mesmo tempo que traz o Jean para o meio de campo, libera o Guerra para ficar um pouco mais próximo do ataque. E é esse Guerra mais próximo do ataque que faz o segundo gol e que engana a marcação do Vasco no lance do terceiro gol. Se a gente observar o terceiro gol com muita atenção, vai perceber que o Guerra entra na área e arrasta com ele o Rafael Marques. O William prende a atenção do Jomar. E no cruzamento, o Borja, que deveria ser marcado por um dos zagueiros, entra livre. Então, a entrada do Jean, além de ter um embate melhor com o Douglas, libera o Guerra, porque ele segura mais o Jean, um pouco mais atrás. É claro que o Jean avança, e aí o grande mérito para mim foi o craque do jogo, porque ele sabe se movimentar nos espaços vazios da defesa do Vasco, mas também permite ao Guerra estar mais próximo, ou seja, o Palmeiras chega com mais gente no ataque, com mais volume, mais quantidade de gente, contra uma zaga que fica perdida a partir de então. O gol do Guerra, esse aí no rebote, ele não é acompanhado pelo Douglas, que deveria acompanhá-lo, a partir do momento que o Jean sai para marcar o Jean do Palmeiras. Ele é o volante do Vasco ali, e ele não acompanha, ele inclusive faz uma menção com a mão para que alguém pegue. O Guerra ele faz assim, ó. Olha aí, que eu vou olhar pro outro lado. E ninguém vai no Guerra, o Guerra... Esse é o único pecado do Jean no jogo. O único pecado do Jean no jogo. Que ele recua mal e o Douglas poderia ter feito o gol. Interessante. O Douglas, melhor jogador do Vasco, falha nesse lance do segundo gol do Palmeiras. E o Jean, melhor jogador do Palmeiras, falha no lance do quase gol do Vasco. Acontece. Mas você tem que olhar o todo do jogo. O Douglas é o melhor jogador do Vasco. Só para não perder esse raciocínio, eu acho que passa pelo Douglas uma reconstrução desse time do Vasco. Também acho. Em que sentido? Não dá pro Douglas ficar com tanta necessidade de marcação no meio de campo. Porque ele, dos jogadores de meio do Vasco, é o único que tem capacidade para ir um pouco mais adiante. Então é melhor que se coloque mais um volante para que ele também ajude na marcação, mas possa ter liberdade de ir ao ataque sem deixar buraco atrás. Jogar estilo Elias e o William Arão, por exemplo, faz um trio de meio. Mais. Faz um trio de meio. Em outras palavras, o Douglas hoje é o grande jogador do Vasco, não é o Nenê. Ele é muito Mas há algum tempo mesmo. não é o Nenê. Há algum tempo, não é de hoje. E o Douglas está surgindo. O meu medo, e a gente falava isso até no rádio, foi o Sormani até que levantou isso, de daqui a pouco, a Sormani falou isso, daqui a pouco o empresário, o time está tão bagunçado, vou botar logo para vender. Leva. Senão eu vou desvalorizar um ativo. Mercado. E ele é muito bom jogador mesmo. Muito bom jogador. Agora, Fábio, você fez uma observação que alguns podem encarar como brincadeira, que o Milton foi ao jogo errado, né? Deveria ter visto mais o Palmeiras da estreia, só que é o seguinte, naquele momento o Palmeiras também já estava eliminado. Esse Palmeiras só foi ontem. Já estava eliminado do Campeonato Paulista. Mas a observação interessante do Fábio, porque assim, esse é um outro Palmeiras, não há dúvida nenhuma. E seria legal o Milton pegar o DVD desse jogo aí e ver o jogo durante toda a semana para aprender como se marca numa partida de futebol. Isso que o PVC falou, a marcação do Palmeiras foi
precisa em 95% E o dos Vasco casos. deixou brechas, né? Mas incrível, porque também é fácil criticar os dois zagueiros, né? Não, tudo bem, os dois zagueiros não são excepcionais. O Eugênio já tinha cantado a bola na semana passada. E o Eugênio falou na quinta-feira isso daí, foi. a boca do Eugênio. É. Só que é o seguinte, a gente falou isso ontem no Rodado. O sistema defensivo do Vasco da Gama é brincadeira. Pô, o Mina fez 2 vezes isso ontem, né? Ele sai da defesa, ele passa o meio-campo E ninguém acompanha. lança a bola, ninguém acompanha. A bola vai pro lateral, no caso foi o Tietê que fez o cruzamento lá pro Borja, Isso. sem marcação, e o Borja sozinho no meio dos dois zagueiros. Gente, nem time. Pô, eu não vou falar isso, eu vou arranjar uma confusão, É isso mas aí. nem time de várzea. Ei! Não, é verdade. Quem fala? Nem time Mas é de verdade. várzea comete esse tipo de erro. Mas olha aqui. Que time de várzea? Tô Que exagerando? time de várzea, Tô exagerando rapaz? aqui? É o Vasco. Tô Mas exagerando? olha aqui, se a marcação de todo time hoje em dia começa na frente, o Vasco Meu não Deus tem esse do cara céu. que marque na frente. Esses caras, tem o Luiz Fabiano e Não, Nenê. calma, É eu vou chegar. Começa na frente, que é o Luiz Fabiano. A linha anterior é o Nenê, que também não marca. O Iago Pikachu ainda não se encontrou. Ele corre, ele circula o campo inteiro. O outro mas tá mal ele- posicionado. O E aí- outro tá cansado e outro tá fora de posição. Aí o que acontece? E uma tentativa que o Milton Mendes fez nesse período foi treinar com 3-6-1. E um terceiro por trás aqui era o Bruno Galo, que quando entra no segundo tempo vai na função dele, para não desmontar muito o time. Então ele faz um treinamento ao longo de 20 dias, testa o Bruno Galo como um terceiro para sair pela esquerda, ok, tem o poder de na hora marcação. do jogo. Vai pro banco e quando entra de volante. Eu não entendo. Perfeitamente. Confesso que eu não entendo. Vamos lá então, pessoal. O nosso Fernando Caetano está ao vivo no CT do Palmeiras. Palmeiras agora dá uma paradinha no Campeonato Brasileiro e encara o Internacional, que, aliás, fez o que se esperava. Estreou muito bem na segunda divisão do futebol brasileiro, sobrando, venceu o Londrina por 3-1. Marcelo Cirino jogou bem, hein? Lá no Internacional. Estreou também no sábado. A gente vai falar do Inter também na sequência aqui do programa. Mas o Verdão agora mira o Colorado na Copa do Brasil, né, Fernando Caetano? Grande abraço. Grande abraço, João Guilherme. Salve, salve, amigos do Expediente Futebol. Pois é, segunda-feira aqui na Academia de Futebol, reapresentação do Palmeiras, atual campeão brasileiro, que começou a edição 2017 com uma grande goleada, 4-0 em cima do Vasco da Gama. Allianz Parque com um bom público, 33 mil torcedores acompanharam então essa goleada do Verdão. E a torcida do Palmeiras agora animada para quarta-feira, quando o Palmeiras recebe o Internacional no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Mais de 25 mil ingressos vendidos antecipadamente. O Allianz Parque mais uma vez vai estar cheio aí. A torcida do Palmeiras animada com um bom momento da equipe na Libertadores, no Campeonato Brasileiro e agora também de olho na Copa do Brasil. Hoje, representação aqui na Academia de Futebol, vieram para o gramado apenas os reservas do Palmeiras, os titulares, aqueles que entraram durante a vitória contra o Vasco da Gama, fizeram um trabalho interno de recuperação física e esse trabalho é que vai determinar a equipe titular do Palmeiras para o jogo desta quarta contra o Internacional. O técnico Cuca quer observar aí as análises, os exames médicos para saber quem está em melhores condições, como por exemplo, os laterais, o Jean, lateral direito, o lateral esquerdo, o Zé Roberto, eles foram exigidos bastante aí pelas últimas partidas, sofreram um grande desgaste físico, se reclamaram um pouco das dores, de repente podem ser poupados o Jean e o Zé Roberto nesta quarta-feira contra o Internacional, jogo importante, oitavas de final da Copa do Brasil. Mas o assunto nessa segunda-feira aqui na Academia de Futebol, ainda a goleada sobre o Vasco da Gama, os reservas vieram para o campo, os titulares ficaram na academia, na recuperação física. Agora quem apareceu para a entrevista coletiva foi o atacante colombiano Borja, que acabou com um incômodo jejum, 5 partidas, ele não balançava as redes, teve até aquele lance, né, do desentendimento com o Eduardo Batista na substituição contra a Ponte Preta. O Borja saiu dando um bico num copinho de água, irritado com o Eduardo Batista. O Borja então hoje deu uma entrevista, disse que pediu desculpas ao Eduardo Batista e também falou sobre a chegada aí do Cuca, novo treinador que
está recuperando a confiança do atacante colombiano, que marcou 2 gols, então, nessa goleada 4-0 contra o Vasco da Gama. Vamos ouvir o que disse o Borja na entrevista coletiva agora há pouco aqui na Academia de Futebol. Contento por lo que se hizo ayer. Fue un partido muy bueno, muy completo de todos los compañeros. Jugaron muy bien, se vio un equipo sólido. Y bueno, yo pienso que la confianza del profe hacia nosotros fue fundamental y esperemos que las cosas sigan siendo aún mejor. Yo pienso que cada vez va a ser mejor a medida de que nos vayamos acoplando más, el equipo va a responder mejor. Lo que acabas de decir es más o menos eso, ¿no? El tratar de ayudarle más al equipo. Me ha costado un poco eso, con el profe Eduardo también me costó. Y es algo que estoy mejorando de a poco, ¿no? Como lo digo, vengo de una liga totalmente diferente a lo que es la liga de acá, a lo que son los equipos de acá. Acá en 2 pelotas ya estás atacando nuevamente. En Colombia era totalmente diferente, se jugaba más pausado y eso también influye. Pero bueno, estamos trabajando, no hay excusa y toca demostrar cada día, ¿no? Yo pienso que estos días que he pasado que no había podido marcar eran momentos difíciles para mí, para mi familia, que bueno, uno está acostumbrado a marcar siempre, ¿no? En el 2016 no pasé más de 4 o 5 partidos sin anotar. Y bueno, acá son momentos que uno pasa y que ya los viví en Santa Fe, lo viví en Italia, lo viví en Argentina y bueno, de a poco me voy tomándole el ritmo a eso también. Nessa entrevista coletiva, o atacante Borja também disse que a boa fase, a volta dos gols, se justifica não só pela mudança do treinador, a chegada do Cuca, mas também pela melhor adaptação dele ao novo estilo de vida aqui em São Paulo, a nova adaptação ao futebol brasileiro. O Borja justificou então aí que agora está um pouco mais à vontade no clube, na cidade, com o novo treinador, enfim, ele espera agora aproveitar esse bom momento. Palmeiras terá uma sequência de jogos importantes, né? Quarta-feira agora, então tem o Internacional pela primeira partida das oitavas da Copa do Brasil. No sábado o Palmeiras vai até a Arena Condá contra a Chapecoense, segunda rodada do Brasileirão. Na outra quarta-feira tem um jogo importante e decisivo contra o Tucumã no Allianz Parque pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Então o Palmeiras tem essa sequência aí difícil pela frente, mas o Borja disse que apesar do desgaste ele quer jogar sim todos os jogos, quer aproveitar o bom momento, pegar ritmo e voltar aí à boa fase que atravessou no Atlético Nacional da Colômbia, também no início do Palmeiras. O Borja então esperando aproveitar esse bom momento agora com a chegada do Cuca para se firmar de vez como grande artilheiro do Palmeiras nessa temporada. João e amigos do Expediente Futebol. Obrigado, Caetano, pela sua participação, falando do Verdão, atual campeão brasileiro, que começou bem demais aí a sua jornada no Brasileirão 2017. Eugênio, você tem um detalhe para falar do Borja? Só observando ontem a participação dele, porque ele foi o foco, né, falando ali, dando entrevista e tal. O PVC destacou a importância que o Cuca chegou e falou, não vou deixar ele jogar 90 minutos. Teve o lance do pênalti, né, que o Guerra foi pedir ao Jean para deixar o Borja bater o primeiro pênalti. Falou, não, peraí, sou eu, a responsabilidade é minha, mas no segundo ele já bateu. Sim. Né? E eu percebi o Borja ontem tentando, se esforçando para participar mais do jogo. Ele, em vários momentos da partida, ele vinha mais atrás da intermediária até a linha de meio de campo, mesmo com o Palmeiras no ataque. Invertia a posição com Guerra em alguns momentos. O Eduardo Batista o criticava por isso, né? Mas ele não participava tanto do jogo. Só que você vê que ele fica meio perdido, ele não sabe bem como fazer. Ele errou, ele errou algumas vezes, matou bola na canela, então, escapou, a torcida vaiou. Mas aí eu acho que parte do Cuca trabalhar isso no jogador. Claro. Porque ele é um centroavante de área. Ele está acostumado a ficar lá na área, estava fazendo assim, muito bem lá no Atlético Nacional. No Palmeiras não dá para fazer só isso. Ele vai ter que se movimentar junto com o time. E eu acho que pelo menos ele tentou ontem. Tá claro que ele fica meio perdido.
Mas, de repente, Vai ter que se trabalhando, adaptar, treinando, né? buscando com orientação, ó, vai por aqui, faz isso, faz aquilo, pode melhorar. Porque o Cuca tem uma coisa que, por mais que você tenha um desenho muito parecido ontem, o sistema de marcação muda, mas o desenho tático era muito parecido, mas o Cuca quer a mobilidade dos três homens da frente. É importante. Tanto que o Dudu sofreu o pênalti, o Dudu era o homem da ponta esquerda, o Dudu sofreu o primeiro pênalti do lado direito, porque ele quer que o time mexa na frente. Então, o desenho é 4-1-4-1, mas na prática é um 4-3-3, que os três homens da frente movem-se. E o Borja tem que participar disso. Pois é, ô Sormani, e o Borja, hein? Agora vai! Então, João, eu acho que era muito importante você dar confiança para o jogador, né? Especialmente para um atleta que está chegando de um país diferente, de um futebol diferente, cultura, língua, enfim. O jogador já chega meio que reticente, né? E o Eduardo, sistematicamente, o tirava do time. Isso aí talvez tenha refletido em alguma insegurança no jogador. Eu acho que essa ideia do Cuca, ó, escuta, você vai jogar o tempo inteiro, papapá, isso dá uma segurança pro atleta. Ele sabe que ele vai, se ele errar, não vai ter problema, ele não vai sair. Eu acho que isso ele não sentia na época do Eduardo. E o que, sabe, contribuiu para que ele pudesse, de repente, não jogar o que a gente sabe que ele pode jogar. Eu acho que com o Cuca, que é mais treinador que o Eduardo, não tem a menor dúvida disso, a tendência é o Borja crescer de produção. Eu acho que sim. Perfeitamente. O nosso Fábio Azevedo, logo na abertura do programa, ele disse aqui do Breno, do Paulão, que estão chegando como zagueiros para o Vasco da Gama. E tem mais um que está chegando. Fábio Azevedo, quem é esse jogador, hein?